Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é o professor Caio Carvalho. Eu estou aqui para mais uma aula de redação. A proposta da aula de hoje é uma análise de uma redação com base no tema da nossa última avaliação, já que a nossa proposta, o nosso objetivo não é só dar nota para vocês, e sim realmente preparar vocês para escrever uma boa redação, preparar vocês para um exame de larga escala. Então nós vamos analisar o tema da prova, ainda que a prova já tenha passado, justamente porque a nossa intenção é promover a aprendizagem e não somente focar em uma nota, do semestre ou do bimestre. Então nós vamos lá analisar esse tema e eu vou mostrar para vocês como seria uma redação abordando o tema com introdução, contextualização do tema e teses, desenvolvimento 1 e 2 ali com seus repertórios socioculturais e conclusão com aquela breve retomada em seguida da proposta de intervenção. Vamos lá. Bom, então de início nós temos aqui o tema, a problemática do descarte errôneo dos resíduos sólidos na sociedade brasileira. Nesse tema nós podemos perceber dois assuntos, que é o descarte errôneo, e resíduos sólidos. Ou seja, eu não vou falar somente a respeito de resíduos sólidos e também não vou falar só de descarte errôneo de alguma coisa no geral. Eu vou falar da relação entre o descarte errôneo e os resíduos sólidos, para que o meu tema fique abordado de forma completa e não ocorra ali a tangência ao tema, aquele texto que só fala de uma parte do tema, não aborda o tema em sua completude. Vamos lá, nós temos aqui a introdução desse texto, A série Decente, da Netflix, mostra-nos uma realidade distópica em que a Terra tornou-se inabitável por causa do grande teor radioativo, fazendo com que a população entrasse em uma espécie de arca e vivesse no espaço por muito tempo. Fora do contexto fictício, tais problemáticas ambientais ocorrem em grande escala na realidade brasileira, a exemplo da questão do descarte errôneo dos resíduos sólidos. Nesse sentido, podemos analisar causas para o impasse apontado, a saber, a ineficiência das leis relacionadas ao meio ambiente e o consumo exagerado. Então, de início, nós temos essa introdução em que nós observamos a contextualização do tema com base em uma das estratégias para desenvolver essa introdução, que é trazer a ficção e analisar a realidade com base nessa ficção. Nós percebemos que essa redação apresenta essa análise de uma série fictícia com a realidade. Perceba que a série, Os 100, trazida pela plataforma de streaming Netflix, aborda uma questão ambiental, que é a questão da radiação, fazendo com que a Terra se torne um local em que não se pode habitar. Então, eu analiso essa ficção para trazer o meu tema, de maneira semelhante ao que ocorre na série. Essa problemática também pode ser relacionada com um impasse brasileiro, com um problema brasileiro, que é o descarte errôneo dos resíduos sólidos. Então perceba aqui a contextualização do tema. Eu trago o tema para a redação. E também não só cito a ficção, como eu também consigo realmente analisar. Fora do contexto fictício, tais problemáticas ambientais ocorrem na realidade brasileira. Então não ficou só no campo do fictício, eu realmente trouxe uma análise com base na realidade. Depois que eu trago a contextualização do tema, obviamente que eu passarei para o próximo passo da minha estrutura, que são as apresentações das duas teses. Nesse sentido, temos aqui o elemento coesivo. Temos aqui o elemento coesivo, nesse sentido. Aqui temos um N indevido, na verdade é nesse sentido. Aí foi um erro de digitação. Nesse sentido, podemos analisar causas para o impasse apontado, a saber, a ineficiência das leis relacionadas ao meio ambiente, ou seja, tese 1,
e o consumo exagerado, tese 2. Ou seja, eu tenho a apresentação do tema e tenho a apresentação de duas teses. Eu preciso explicar essa primeira tese no meu desenvolvimento 1 e explicar a segunda tese no meu desenvolvimento 2. Então, nós temos aqui o desenvolvimento 1. Nessa linha de raciocínio, perceba aqui o elemento coesivo iniciando o parágrafo. É importante pontuar a temática à luz da ineficiência, a ineficácia das políticas públicas que concernem ao assunto, como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Embora o documento citado exista, ele se mostra inoperante socialmente, haja vista que muitos indivíduos não se preocupam com a forma correta de descartar resíduos como garrafas, embalagens e até roupas. Essa falta de eficiência de leis pode ser atribuída ao livro Cidadãos de Papel, do jornalista Gilberto Demenstein, o qual explicita que alguns documentos legislativos são assegurados no papel, mas que, na prática, falham, o que ocorre em relação ao tema analisado. Então, no desenvolvimento 1, eu explico a tese 1, que é a questão da ineficiência das leis relacionadas ao meio ambiente. Então, nós trouxemos aqui uma análise dessa tese 1. O repertório sociocultural que eu trago aqui é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que eu trago como lei, e como a minha tese é a ineficiência de leis, então eu tenho que dizer que essa lei só existe no papel. Eu usei outro repertório para justificar isso, que foi o livro do Demenstein, né, que ele fala Cidadãos de Papel. É como se as leis ficassem somente na teoria. É cidadão de papel porque existem tantas leis para assegurar os nossos direitos e os nossos deveres. No entanto, essas leis ficam somente no plano do papel, ficam somente na teoria. Realmente elas não são praticadas. Então, essa é a ideia trazida por Demenstein, e eu trouxe isso como um repertório sociocultural para mostrar para vocês que eu preciso fundamentar minha ideia com base em um repertório, uma área do conhecimento ou um campo da arte, né? Então perceba como há realmente uma análise da tese 1, que eu não só cito a tese 1, mas eu desenvolvo isso, né, no meu desenvolvimento 1. Percebam que eu faço uso de elementos coesivos aqui também para deixar o meu texto coerente, né? E o meu texto coeso. Eu uso nessa linha de raciocínio no início, eu uso embora, né? Embora o documento citado exista, ele se mostra inoperante socialmente. Haja vista que, coesivo aqui de explicação, muitos indivíduos não se preocupam com a forma correta de descartar resíduos como garrafas, embalagens e até roupas. Essa, um elemento coesivo aí de retomada, essa falta de eficiência de leis pode ser atribuída ao livro. Aí eu cito aqui o Gilberto, né? Aí, o qual, outro elemento coesivo aqui, explicita que alguns documentos legislativos são assegurados no papel, mas que, na prática, falham, o que ocorre em relação ao tema analisado. Então, perceba o repertório sociocultural nesse desenvolvimento 1, que eu trago a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu digo que essa lei só existe no papel e eu uso outro repertório sociocultural para justificar isso, que é o livro do Demenstein, né? Cidadãos de Papel, que traz exatamente a ideia que eu quero trazer aqui no desenvolvimento 1, que é sobre a ineficácia das leis. E eu relaciono isso, obviamente, com o tema do meio ambiente, né? Não deixando que fique ali um texto mal desenvolvido. Esse livro do Gilberto Demenstein é muito importante para a gente pensar as leis, porque como nós estamos falando de problemáticas sociais, obviamente que essas problemáticas sociais precisam ser, no caso, defendidas, né? Essas problemáticas precisam ser analisadas pelo governo, por exemplo, elas precisam ser combatidas, né? Então,
quem que combate as problemáticas? As leis. E se elas não fazem isso, elas estão violando, né, esse dever que o Estado tem. Então, quando eu falo de cidadãos de papel, essa ideia desse jornalista é justamente isso, de que as leis existem somente no campo da teoria, falhando ali na questão prática. No próximo vídeo, eu continuo a análise do desenvolvimento 2 e da conclusão. Até lá!